Olá, tudo bem? Coisa boa. São 13 horas e nós estamos começando mais uma live. Bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Eu sou o pastor Charles Alexandre. Então, nesta segunda-feira, dia 6 de maio de 2024, seja muito bem-vindo neste canal. A Igreja Presbiteriana de Maranguape 2, Rua 94, número 10, Maranguape 2, Paulista, e a Congregação Presbiteriana de Caetés 3, na Avenida 40, número 83, Caetés 3, Abreu e Lima, dispõe de corações amigos e braços abertos para lhe receber. Em M2 tem culto todo dia, lá em C3 tem cultos domingo, quarta e sexta, e você é muito bem-vindo. 2 cavalos. Na estrada de minha casa há um pasto. 2 cavalos vivem lá. De longe parecem cavalos como os outros cavalos, mas quando se olha bem, percebe-se que um deles é cego. Contudo, o dono não se desfaz dele e arrumou-lhe um amigo, um cavalo mais jovem. Isto já é de se admirar. Se você ficar observando, ouvirá um sino. Procurando de onde vem o som daquele sino, você verá que há um pequenino sino no pescoço do cavalo mais jovem. Assim o cavalo cego sabe onde está o seu companheiro e vai até ele. Ambos passam os dias comendo e no final do dia o cavalo cego segue o caminho até o estábulo. E dias se vão e se percebe que o cavalo, com o sino, está sempre olhando se o outro está em sua companhia. E às vezes, para que o outro possa alcançá-lo, o cavalo que está com o sino, que é mais jovem, espera, diminui a marcha, para que o cavalo cego se aproxime. E o cavalo cego é guiado pelo som do sino, confiante que o outro cavalo mais jovem está levando-o para o caminho certo, pelo caminho certo. Como o dono desses 2 cavalos, Deus não se desfaz de nós só porque não somos perfeitos ou porque temos problemas. Ele cuida de nós e faz com que outras pessoas venham em nosso auxílio quando nós precisamos. Algumas vezes somos o cavalo cego guiado pelo som do sino daqueles que Deus coloca em nossas vidas. Outras vezes somos o cavalo que guia, ajudando os outros a encontrar seu caminho. E assim são os bons amigos, porque é na angústia que se faz o irmão. Você precisa vê-los, mas eles estão lá. Você pode não vê-los, mas eles estão lá. Por quê? Porque eles são amigos verdadeiros, para todas as horas. Amigo é aquele da alegria e da tristeza, e amigo é aquele que diz a verdade sem rodeios. Agora, quero falar sobre uma lei já antiga e já vigorando. E se a lei cumpra-se? Está proibido qualquer tipo de castigo físico em crianças e adolescentes. Mesmo que o castigo seja empregado por um dos pais, é proibido por lei. É proibido mesmo que seja um tapinha que os pais costumam dar em seus filhos, não pode mais dar, é lei. As penalidades terão sua base de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Só não se sabe ainda como essa punição será identificada dentro das casas das famílias, mas já é lei. Em sua opinião, essa proibição de qualquer tipo de castigo físico em crianças e adolescentes vai melhorar, tem melhorado, vai piorar ou está piorando o comportamento dos filhos? Nossas lives acontecem em todos os dias úteis de maio, sempre às 13 horas. M2 está à sua espera, Rua 94, número 10, Maranguape 2, Paulista. C3 está de braços abertos para lhe acolher na Avenida 40, número 83, Caetés 3, Abreu e Lima. Aqui o nosso abraço à família querida de C3. Muito bem, no que tange a nossa questão de hoje, precisamos considerar que, em primeiro lugar, precisamos dizer que se é lei, devemos cumprir, ponto final. Está proibido. Então, que seja assim a todos os brasileiros.
Romanos capítulo 13 diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores ou autoridades constituídas, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Deus instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Em segundo lugar, é uma lei que, sancionada, nós lamentamos, pois aquilo que estava ruim, aquilo que estava difícil, quem é pai e mãe sabe, ficou ainda pior. É inegável. E digo isso por 3 razões. Queria chamar a sua preciosa atenção para esta live nesta segunda-feira. A proibição de qualquer tipo de castigo físico em crianças e adolescentes tem consideravelmente piorado o comportamento dos filhos e das filhas. Primeiro porque já faz muitos anos que o diálogo entre pais e filhos morreu. E é exatamente no diálogo que as autoridades estão apostando suas fichas. No entanto, é raro saber que esse tipo de diálogo existe. Pais e filhos que não conversam, mãe e filhos ou filhas que não se aturam e não conversam e se evitam. E se a lei aposta no diálogo, o diálogo não existe. E agora? Não sei quanto a vocês, mas eu sinto falta de uma época em que os pais falavam e orientavam. Eles pediam ou eles mandavam e eram obedecidos imediatamente. Eu sinto saudades de um tempo em que os pais resolviam a má criação de um filho com um olhar. Da época em que a criança não passava no meio da sala porque tinha visita na sala. Eu tenho saudade da época em que a mãe só chamava a filha uma vez e ela vinha correndo dizendo: sim senhora, sim mamãe, sim maninha. Hoje os filhos enfrentam os pais, os filhos enfrentam a professora, os filhos enfrentam a polícia, não tem medo de apanhar, nem de ficar de castigo, dão risadas do castigo. Hoje muitos filhos saem escondidos, eles mentem, exigem, rejeitam conselhos, querem andar sozinhos, têm vergonha de andar ao lado dos pais, de atravessar a rua de mãos dadas com a mãe. Eles querem ainda na pré-adolescência, na infância, a autonomia. Há tempos atrás existiam 2 mundos bem distintos, o mundo dos adultos, separado do mundo das crianças. Hoje é tudo misturado, as crianças veem e ouvem tudo e participam de tudo dentro de um lar. E aí, brigas, desentendimentos, crianças ouvem problemas porque os pais conversam e até desabafam com as crianças, chegam até a despejar as dificuldades conjugais nos próprios filhos, falando do cônjuge ao filho ou à filha, de um certo modo alienando aquela criança contra o cônjuge. A proibição, então, de qualquer castigo físico em crianças e adolescentes tem piorado o comportamento dos filhos, segundo porque, de fato, a última palavra dentro de uma casa deveria ser dos pais, mas não tem sido. E não é. Provérbios 1, 8 e 9 diz: filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução da tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Se não é o pai ou a mãe quem determina as coisas no lar, como é que as coisas vão ficar? Lembro-me que até pouco tempo, alguns anos já, tinha, abre aspas, as pulseiras do sexo, fecha aspas. Viraram uma enorme polêmica porque o Estado queria proibir o seu uso. Pulseiras do sexo. Simplesmente os pais não conseguiam. Hoje em dia o filho sai de casa para voltar quando quiser voltar. A filha arruma um namorado e traz o namorado para dentro da casa dela. Ou seja, para dentro da casa dos pais, para dormir com o namorado na cama dos pais. É modernidade. Só pode ser. O filho grita dentro de casa, exige roupa de marca, ameaça os pais, que são reféns de sua vontade. Como é que vão dialogar sobre alguma coisa? Que diálogo haverá
Se é os filhos que dizem tudo por falta de disciplina e os pais não podem fazer nada, aqui ou ali estoura uma notícia terrível, trágica, de um pai que não se aguenta, de uma mãe que não suporta, ou ela é morta pelo próprio filho a facadas, ou é o pai que, desesperado, cria um desatino e mata o filho. E é terrível notícia que nós lamentamos. Em julho de 2009, 14 anos atrás, em Ilha Solteira, em Itapura, no interior de São Paulo, foi instituído, toque de recolher pelas autoridades, onde adolescentes tiveram que voltar para casa até 23 horas. E a ação mobilizou 500 pessoas, entre policiais e conselheiros tutelares. Sabe por quê? Para diminuir acidentes por bebida alcoólica entre adolescentes. Lembro-me agora que foram 50 pessoas envolvidas nessa regulação. Onde está o diálogo? Meu caro amigo, minha cara amiga, ouvinte do nosso canal, que assiste o nosso canal, o que esse toque de recolher significou? Significou a decretação da falência da autoridade dos pais. Sim, o Estado fazendo aquilo que era para os pais fazerem. O Estado colocou funcionários na rua para recolher filhos que os pais não conseguem recolher para dormir em casa 23 horas. 2009, Itapura, interior de São Paulo. Pesquise. Sem disciplina, onde é que as coisas vão parar? Os índices de criminalidade juvenil são gigantescos. O número de menores viciados é alarmante. A anarquia, a bagunça promovida pela falta de educação doméstica é gritante. Não sei se passa por você, em uma avenida ou na outra, numa rua ou na outra, um monte de motinhas, de mobiletes ou de motos com os canos de escape cerrados, fazendo um barulho ensurdecedor a qualquer hora, tantas vezes de madrugada, aquele ronco de motos, várias delas. Quem está montado nelas? A proibição de qualquer tipo de castigo físico em crianças e adolescentes é lei e é para ser cumprida, ponto final. Mas tem piorado o comportamento dos filhos. Isso é inegável. Não estamos defendendo nada. Nada. Estamos cumprindo a lei, mas nós estamos aqui debatendo esse assunto. Dialogando sobre o assunto, porque dialogar com a lei não há diálogo, é para cumprir. E dialogar com os filhos é impossível, porque faz tempo que isso não acontece mais. Terceiro, a Santa Palavra de Deus diz que nós não devemos retirar da criança a disciplina, pois se a fustigarmos com a vara, ela não morrerá. Fustigar com a vara é bater. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Provérbios 23, 13. Não estou falando de tortura, não estou falando de agressão, não estou falando de maus tratos. Isso está enquadrado na lei. Quem o fizer será penalizado pela lei. Mas eu estou falando minimamente de respeito, de disciplina, de educação, de bons modos. Provérbios 22:15 diz: a estutícia, a loucura, está ligada ao coração da criança, mas a vara de disciplina a afastará dela, afastará da loucura, de um devaneio. Não estamos falando aqui de machucar, criar hematomas, cicatrizes, traumas, nada disso. Não é nada disso. Porque os que muitos pais fazem de cabeça quente é indecente e é covarde contra uma criança indefesa. Isso é irresponsável e deve ser penalizado com o rigor da lei. Não estamos defendendo aqui palmatórias antigas ou cintos de couro ou galhos de árvores ou fios de ferro elétrico. Isso é ultrapassado, isso é absurdo. Mas disciplina de filhos é uma palavra fora de moda. Os filhos não ouvem nenhuma voz.
não ouvem ninguém. Então terão que ouvir o Estado. Observe então, as casas de reeducandos estão superlotadas. Não existem limites claros sobre o que é certo e errado na vida dos filhos e das filhas. O resultado disso é anarquia, confusão moral, a família dentro de uma tempestade. Exatamente pela falta de disciplina dos pais, a sociedade moderna está falida. Eu repito, está falida. Os pais estão perdidos, perplexos, confusos, vendo a família naufragar no oceano. Os filhos sem parâmetros e sem balizas. Quem é afinal que vai dar conta disso? Quero reiterar categoricamente que a falta de disciplina traz corrupção. Onde não há limites, onde não há lei, o povo se degrada. Por isso, a disciplina se faz necessária porque todos nós temos uma inclinação para o mal. Temos a semente do pecado dentro de nós. A disciplina tão necessária dos pais aos filhos deve ser firme e amorosa. Deve ser clara e justa. Deve ser bíblica em sua essência para buscar sempre a correção. Correção. Não confunda correção com punição. É correção. E restauração daquele que faltou com a educação. Assim entendemos que a disciplina não é nem repressão, nem castigo, mas é um ato de amor. Disciplinar é amar, e eu vou provar isso. Quando você, pai ou mãe, está disciplinando o seu filho ou a sua filha, você está dizendo: filho, filha, amo você. Por isso o texto sagrado diz que Deus nos disciplina porque nos ama, porque se não fizesse, não seríamos filhos, seríamos bastardos. Pai ou mãe que está participando desta live, jamais deixe de saber que o seu filho ou a sua filha está fazendo. Com quem está saindo, a que horas está chegando em casa, quem são seus amigos, por onde anda e com quem anda. Esteja atento ao namoro, aconselhe, converse sobre a vida, sente calmamente, fale sobre as experiências que você tem, fale sobre sexualidade. Por que não? Se você, o pai ou mãe, não conversar, não orientar, a escola vai conversar, os amigos vão conversar, a turma da escola vai conversar. Esteja atento, participe ativamente da vida do seu filho, porque ele ou ela saiba que tem em você um aliado, uma aliada, não um inimigo, não um carcereiro. Diga que ama, beije, abrace. Quando levar na escola, diga: amo você, filha. Que bom, você está linda, filha. Ô filho, como você está elegante, parabéns. Os pais precisam investir nos filhos, gastar tempo com os filhos. Nenhum sucesso compensa o fracasso da família. Os filhos não precisam tanto de conforto. Eles precisam de amor. Eles precisam não tanto de presentes caros nem baratos, mas de presença. Alguns pais desavisados dão presentes e se excluem. Mas eles querem a sua presença, não querem o seu presente. Eles precisam não de uma censura, de um braço de ferro, mas de compreensão e disciplina amorosa. É porque quando a gente usa a palavra disciplina, ela já soa pejorativa, mas não é disso que a gente está falando. Que Deus tenha misericórdia de cada pai, de cada mãe, e conceda sabedoria aos nossos governantes. A igreja de Maranguape 2 está na rua 94, número 10, Maranguape 2, Paulista. E a nossa querida congregação presbiteriana de Caetés 3 está na avenida 40, número 83, Caetés 3, Abreu e Lima. Temos corações amigos e braços abertos para acolher você. Venha nos visitar. Oremos nesta live em maio de joelhos pelas autoridades constituídas. E amanhã, terça-feira, temos uma nova live sempre às 13 horas. Divulgue este canal.
encaminhe para outros pais, para outros tios, tias, avós, avós, para outros filhos serem orientados pela Santa Palavra. Querido Deus, eterno Pai, nesta hora intercedemos pelas autoridades constituídas do nosso Estado, do nosso país, do nosso município, para que haja sabedoria na decisão. Pelos juristas, por aqueles que estão nos tribunais e têm o poder de uma caneta, de um martelo que bate, decide e decreta uma lei e a faz cumprir. Que assim seja. E que Deus possa abençoar todos os nossos governantes, a quem nós devemos submissão e obediência. Concede a eles sabedoria para agir como autoridades que são, para que nós possamos obedecê-los e ganhar com isso. Como sociedade, como pai, como mãe, como filho, como neto, como avô, como avó, como funcionário, como transeunte, como trabalhador, liberal, autônomo, funcionário público ou privado. Que Deus guarde a nossa nação, porque o Salmo 33:12 diz: Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe. Amanhã, 13 horas, a nossa próxima live. Esperamos por você. Um grande abraço.